Qual o exame que eu tenho que fazer para definir o quão é importante a minha próstata aumentada e os sintomas que eu tenho relacionados com essa próstata aumentada. Nesse vídeo eu vou te explicar quais são esses exames. Exames que são imprescindíveis, exames que são adicionais e outros que a gente julga complementares. Então, entre esses exames, existem exames que são ditos fundamentais ou imprescindíveis. Nesses exames se destaca a consulta clínica. Sim, a consulta com o exame clínico desse paciente. Nessa consulta clínica, basicamente, o médico, o urologista, vai tentar, através de um questionário próprio, chamado de IPSS, ou através de perguntas dirigidas, colocar esses sintomas de forma gráfica, de forma que eu consiga estabelecer ali, graficamente ou numericamente, o quão importantes são esses sintomas. E mais importante, definir ao final dessa avaliação, o quanto esses sintomas vão interferir na qualidade de vida do paciente. Isso vai determinar ou vai fazer a gente pensar em quais novos exames devem ser feitos e, a partir daí também, quais melhores tratamentos nessa condição. A gente tem mais alguns exames de grande importância, né? A dosagem do PSA, que é uma proteína que a próstata produz, onde a gente consegue ali caracterizar se há uma associação ou risco de câncer de próstata, se está correlacionado àquele tamanho ou valor do PSA com o volume da próstata em outros exames. Mas dois exames são muito importantes. A ureia e creatinina para definir a função renal desse paciente. Muitas vezes a próstata aumentada ao longo do tempo, junto com outras doenças como diabetes, hipertensão, vão cursar com uma deterioração da função renal. E nesse momento a gente tem a oportunidade de avaliar o quão importante pode estar ocorrendo essa deterioração. Um outro exame que é muito importante ser feito para esse paciente é o exame de urina simples, o EAS, como a gente chama aqui no Rio de Janeiro, né? É um exame onde eu vou conseguir definir se há algum risco de infecção que muitas vezes pode mascarar, né? O paciente está, na verdade, com uma infecção urinária que eu posso tratar e que parece que, na verdade, são sintomas da próstata. Dentro da consulta clínica, também nós valorizamos o toque da próstata, que pode ser feito durante essa primeira consulta ou mais comumente na segunda consulta de reavaliação. O toque da próstata permite que a gente também tem uma inferência direta do volume da próstata, né, já que é feito ali naquele momento, e também permite a gente excluir ou aumentar o risco de uma avaliação pensando também no câncer de próstata. Se esse assunto te interessa, ou seja, as doenças que envolvem a próstata, se inscreve no canal. Vai ser importante você ter e receber melhores informações de boa qualidade, de forma também que a gente possa permitir a passar essas informações para outras pessoas. Após esses exames ditos imprescindíveis, outros dois exames vão se destacar, são os exames adicionais. Aí se destaca principalmente o ultrassom. Normalmente na consulta a gente vai fazer ultrassom das vias urinárias, ou do abdômen total, que vai avaliar ali o rim, a bexiga também como é que está, e também o ultrassom que envolve a próstata, ou ultrassom pélvico. No caso, normalmente pede o exame realmente ultrassom da próstata. Esse exame vai permitir que a gente avalie o volume da próstata, ele me dá dados como resíduo pós-miccional, né? Durante o exame, o médico pede para fazer o exame com a bexiga cheia, depois ele pede para você urinar e ele passa depois novamente o aparelho de ultrassom na bexiga para ver se quando você urinou realmente você esvaziou a bexiga ou ficou algum resíduo. Um outro dado que ganha cada vez mais relevância é que durante o enchimento da bexiga, antes de fazer a avaliação do resíduo, a gente consegue ter uma ideia da espessura da parede da bexiga. Saber o quão espesso esse músculo me dá uma noção dessa bexiga, se ela está vivendo um regime de alta pressão, se ela tem que fazer muita força para vencer a resistência que a próstata está causando. Um outro dado que desde o final dos anos 90 vem ganhando muita importância chama-se índice de protusão prostática, ou seja, muitas vezes a próstata, além de crescer como um todo e comprimir o canal da uretra, ela cresce para dentro da bexiga, fazendo um abaulamento para dentro da bexiga. Muitas vezes esse abaulamento é uma questão de fator anatômico, que vai funcionar como se fosse uma válvula, onde o paciente vai perceber que à medida que ele vai urinando, essa válvula vai dificultando o esvaziamento. Então, um sintoma comum associado a essa válvula, por exemplo, chamado de lobo mediano, é o paciente referir um jateamento. Ele vai urinando em jato, pequenos jatos ali durante, não um jato contínuo, pequenos jatos por força desse lobo mediano. Um outro exame ganha muito efeito e resposta para nós urologistas, chamado de urofluxometria livre. O que é isso? No próprio consultório do urologista, antes de se tratar clinicamente ou cirurgicamente o paciente, a gente pede que o paciente urine num recipiente, que é igual um vaso sanitário, só que embaixo tem uma balança. E ali eu consigo ter uma inferência correta de como é que é o fluxo urinário desse paciente. Isso me dá dados que são muito importantes para eu pensar no processo obstrutivo e quão importante esse processo obstrutivo. Aqui a gente ganha aquela característica do paciente que fala assim: não, doutor, eu urinei normal, meu normal é esse aqui. Então é importante saber, esse é o normal do senhor? Se necessário for, que repita esse exame mais de uma vez também, para a gente confirmar e configurar se aquele é o achado de fluxo urinário normal desse paciente, para a gente poder pensar no processo obstrutivo. Se o paciente tem sintomas que envolvem hiperplasia prostática benigna,
muito provavelmente ele vai fazer algum ultrassom. O ultrassom vai ser um exame muito importante nessa avaliação. A fluxometria também vai ser importante, especialmente na definição de condutas de tratamento, seja tratamento clínico ou tratamento cirúrgico. A gente sempre indica nessas condições. E a partir daqui a gente vai falar de exames que são considerados realmente complementares. Existem os exames chamados de estudo urodinâmico ou estudo fluxo-pressão. São exames um pouco mais invasivos, onde tem que se passar um pequeno catéter pela uretra para ver como é que está a pressão da bexiga durante o enchimento dela e também durante o esvaziamento. Mas é um exame que traz grande importância para o urologista quando a gente pensa na avaliação do comportamento da bexiga durante esse processo obstrutivo. Temos algumas indicações próprias para ele, especialmente na condição onde se pensa em obstrução junto com doenças neurológicas. Então, pacientes que têm, por exemplo, um passado de AVC, que tem alguma alteração medular, tem uma esclerose múltipla, doença de Parkinson, então são doenças que também cursam com alterações da bexiga, da função da bexiga, seja do esvaziamento ou do enchimento dela, que vão se confundir no ambiente da obstrução infravesical, ou seja, da obstrução que a próstata pode causar. Um outro exame que também vem ganhando cada vez mais força no nosso dia a dia é um exame de imagem que também é mais invasivo, porque normalmente para se fazer uma avaliação da próstata há necessidade de injeção de contraste, é a ressonância nuclear magnética multiparamétrica ou biparamétrica da próstata. É um exame que vai permitir que a gente possa avaliar a próstata em sua anatomia, para fazer a programação tanto da cirurgia, quanto à programação de alguma percepção, né, de aumento do PSA não compatível, por exemplo, com a próstata aumentada, para se pensar ou retirar do seu pensamento o risco do câncer de próstata. Uma vez que você pensa que naquele PSA um pouco mais alto, mais do que o normal para uma próstata aumentada, hoje em dia, os principais guidelines orientam a ressonância nuclear magnética da próstata previamente a uma indicação de biópsia. Por quê? De forma que esse exame de ressonância vai direcionar melhor o exame de biópsia, especialmente em condições de melhor qualidade de biópsia, com fusão de imagens, onde a gente usa ultrassom e a ressonância nuclear magnética como forma de localizar melhor o local para ser feita a biópsia. Assim a gente tenta aqui com essa apresentação fechar um pouco essa questão dos exames. De qualquer forma, coloque nos comentários se você tem alguma dúvida sobre isso também. Vai ser importante para a gente entender melhor qual é a sua dúvida e direcionar talvez novos vídeos para poder chegar até elas.